Legal. Bom, então vamos começar. O nosso grupo é o grupo de detecção de COVID através da tosse, né? E aqui eu separei o que a gente vai falar nessa apresentação. Então, esses são os tópicos do começo ao fim dessa apresentação aqui. Então, primeiro a gente vai comentar quem que é a gente, né? Quais os formandos do grupo, quem que está no grupo. A gente vai descrever o projeto e o porquê que a gente está fazendo ele. A gente vai falar um pouquinho da coleta de dados, né? Isso é um tópico tão importante que merece... É uma parte tão importante que merece até um tópico para ele, né? Depois disso, a gente vai falar das extrações da feature, do treinamento do modelo e de como a gente realizou os testes também. Então, para dar continuidade aqui, esses são os 4 integrantes que formam a equipe. Eu estou do ladinho direito. Se a Esther, o Lucas e o Matheus quiserem se apresentar. Eu sou mais à esquerda aí, da Matheus. Eu sou o Matheus. Fala, galera. E eu, Lucas. Prazer. Fechou. Bom, dando continuidade aqui, eu vou passar a palavra para o Lucas e ele vai falar um pouquinho sobre os objetivos aí e o porquê que a gente fez esse projeto. Bom, então no próximo slide aí, a gente tem nossa principal motivação, que é essa manchete aí, que fala que o Brasil, entre os países com mais casos de Covid, foi o país que menos testou. E um dos motivos, né, disso daí é que os testes, né, custam dinheiro e são difíceis de serem feitos, né, requerem um tempo para a pessoa ir até lá, fazer a coleta, o laboratório para testar e tudo. Então, pensando nisso, a gente pensou em alguma solução que fosse mais rápida, mais barata, né, mais rápida e mais viável, né, com uma maior acessibilidade, que você poderia ir em locais que as pessoas têm dificuldade de se locomover e tudo para fazer o teste. É importante salientar também no próximo slide aí, que o projeto ele visa auxiliar o diagnóstico, não substituir. É claro que se a gente desenvolvesse mais e dedicasse mais tempo no desenvolvimento do projeto, a gente poderia ter uma precisão muito, muito grande, mas nunca, né, substituir um diagnóstico médico. Isso não é o intuito do projeto. Perfeito. Agora, para falar eu ia te falar, eu ia falar que você ia apresentar. Fica à vontade, Matheus. Agora, para falar um pouquinho, né, sobre como que o projeto vai ser realizado, né? A ideia é básica, né? É tentar entender o que é uma pessoa com Covid, né? E o que é uma pessoa sem Covid, né? E para isso, a gente vai usar a tosse para poder fazer essa diferenciação, né? Se poder passar o slide aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é por que de a gente estar fazendo esse projeto, né? E a gente tem algumas justificativas, né, que seriam, por exemplo, né, pode passar no próximo slide também, né? Que seriam fazer uma detecção, né, de pessoas assintomáticas, porque segundo alguns estudos, né, existe alguma diferença, né, na tosse das pessoas mesmo quando elas estão assintomáticas, né, que podem ser detectadas. Fazer uma detecção de forma não invasiva, né, que para quem já fez aí o teste da Covid é uma sensação bem ruim, né. Fazer uma maior acessibilidade, né, poder distribuir esse teste em locais mais amplos, né, porque só utilizando o microfone a gente já consegue fazer essa detecção da tosse, né? E também colaborar, né? Ter novas possibilidades, né? Para ajudar o diagnóstico médico. Aí, se você puder continuar. Aí aqui, né? A gente separou 3 áudios para a galera aí que quiser tentar, né? Só para fazer um teste, né? Um é de uma tosse seca, o outro é de uma tosse molhada e o outro, né? De uma tosse com Covid, né? E aí quem quiser tentar adivinhar aí no chat, né? Escrever. Tá, vai ser... Tem 1, 2 e 3 aqui, aí vocês podem tentar adivinhar. Confesso que é um pouco, sei lá, difícil, mas aí tentem aumentar o volume também, porque eu não sei se vai sair muito bem, tá bom? Vou dar play aqui. Então, essa é a primeira tosse aí. Segunda. E a terceira tá bem no finalzinho do áudio ali, mas deu para ouvir uma tossidinha, né? Então, isso aqui forma o dataset também, né, que a gente estava fazendo. Aí, continuando, né? Aí aqui são as respostas, né, para quem tentou adivinhar aí. A primeira é uma tosse seca, né? A segunda é uma molhada e a terceira é uma tosse ligada ao Covid, né? E daqui para frente, né, a gente vai tentar explicar um pouco melhor, né,
quais são essas diferenças, né, e como que a gente foi pesquisar isso, né? Você pode passar, por favor? Começando, né, com a tosse seca, ela não tem a presença do muco, né, ou de secreções, ela tem menos energia observada, né, durante a fase intermediária, né, num espaço ali de 3 segundos, aí no 1,5 segundo, né, e também em altas frequências, né. A gente pode ver que o gráfico, né, ele não está tão brilhante assim, né, ele tá mais escuro ali na parte intermediária, o que identificaria, né, como uma tosse seca. Aí você pode passar. Depois a gente tem a tosse molhada, né, que ela normalmente, né, ela é produzida por causas externas ao corpo, né, então normalmente quando a gente está doente, a gente vai ter tosses com essa característica da tosse molhada, né, ela apresenta a secreção, né, e ela tem mais energia, né, observada durante as fases intermediárias, né, que nem a gente tinha comentado com vocês. E por último, a gente tem a tosse do Covid, né. Então, aqui a gente tem um problema, né, que nos primeiros estágios da doença, a gente começa com uma tosse muito seca, e conforme a doença do Covid, né, avança, ela acaba, né, se tornando mais parecida com a tosse molhada, né, o que aí já começa, né, a apresentar alguns problemas, né, no nosso diagnóstico. E é até comentado no dataset, né, que a gente usou, que é um dataset da Nature, da dificuldade, né, de você saber em qual estágio da doença a pessoa que você capturou aquele dado, né, ela estava, né, se ela estava no começo, que ela apresenta uma tosse mais seca, ou se ela estava mais no meio para o final da doença, né, que ela apresenta uma tosse mais molhada. Agora a gente vai falar um pouco mais do nosso diagrama, do nosso modelo, do nosso projeto. O diagrama inicial, que até a gente tinha conversado com o professor Marcelo, e ele ajudou a clarear as ideias, a gente teria a coleta de dados, que no caso seria pelo dataset da Nature. Depois a gente tem que fazer a parte de feature engineering, todo o pré-processamento dos dados, para depois a gente conseguir treinar o nosso modelo, isso tudo dentro do Edge Impulse, né, que a gente utilizou. E depois de conseguir treinar, regular, tem a parte de retreinamento, né, e finalmente o deployment no Arduino. E aí, para fazer o deployment, o Arduino que a gente utilizou é o BLE Sense 33. E a gente teria como objetivo fazer um LED para identificar se era Covid e o outro não Covid. Então, verde Covid, vermelho não Covid. Pode passar. Aqui está um pouco mais de como que é o nosso diagrama do nosso training, né, do nosso treinamento. Então, a gente tem que obter os dados. Os nossos dados, eles são áudios, né, de tosse, pelo nosso microfone do Arduino. Depois, a gente tem que pré-processar eles. Então, a gente usa o MFCC para fazer o pré-processamento. E obter essa imagenzinha aí, que é um espectrograma, né, dos nossos dados. Depois disso, a gente consegue treinar o nosso modelo. Então, como a gente tem agora como se fossem imagens que retratam os nossos áudios, a gente consegue utilizar redes convolucionais, que a gente estudou durante o curso. E depois do treinamento, a gente consegue avaliar esse modelo, fazer o retreinamento. Então, aquela setinha que volta ali, que é uma ida e volta a fim de conseguir um melhor modelo, para depois, só assim, conseguir fazer o deployment real no Arduino. Né? E uma coisa bem interessante, e até uma dificuldade que a gente teve, foi na parte logo no início, que era do dataset. Então, a gente não achava um dataset que a gente conseguisse colocar no Edge Impulse e treinar de uma forma mais fácil. O nosso dataset, ele não era, no começo, nem era .avi, que é a extensão de áudio que o Edge Impulse aceita. Então, a gente teve que fazer alguns pré-processamentos para mudar isso, passar para .avi, mudar a frequência não estava na nossa frequência, que é 16 kHz do Arduino, então a gente precisou mudar isso também. Então, toda essa parte foi feita numa parte
passo à parte, né, no Jupyter ou no Google Colab, também tem como ser feito. E a gente utilizou essa funçãozinha aí. Basicamente, ela pega os áudios, transforma eles para 16 kHz, que é o que a gente quer, e antes disso, a gente também consegue transformar para ponto AVE, que essa funçãozinha também faz. E, além disso, os nossos dados estavam todos sem nome. A gente não tem a label nos dados no nosso dataset. Então, a gente precisaria fazer isso, distribuir isso para saber se é healthy, né, saudável, ou com COVID. E para fazer isso, a gente teve que fazer uma parte antes disso, da parte de passar para frequência e para ponto AVE. E aí, só depois disso tudo, que a gente conseguiu subir para o Edge Impulse e conseguir trabalhar lá. Legal. E aí, depois da coleta de dados, né, que o Matheus já tinha comentado, eu comentei também, uma coisa interessante é que o dataset em si, ele tem muitos dados, mais de 20 mil tosses. Então, por que vocês não usaram isso tudo? Porque algumas delas não têm uma occurrence já lá pré-estabelecido, porque eles, no dataset deles, eles têm já profissionais de saúde que já fizeram as labels para os áudios, e nisso tem alguns que não tem mais de 50%, 60% de certeza que é COVID ou que é tosse, pelas características dos áudios que foram estudados lá. Então, dessa forma, do nosso dataset principal e do maior que a gente encontrou, que era esse do COVID, a gente conseguiu pegar dele 237 samples que eram classificados como COVID e 837 como health. E aí, a partir disso, foi feita toda essa parte de data engineering, essa parte de pré-processamento que eu tinha falado anteriormente. Perfeito. Bom, aí a gente chega então na extração dos features, né? A gente usou o filtro MFCC, né? E o que ele é? Ele é basicamente uma técnica de extração dos atributos, que ele pega as características espectrais de tempo curto e converte em uma escala de frequência, né? Naquele espectrograma lá. E essa frequência MEL, né? Ela é uma escala que visa imitar as características únicas perceptíveis pelo ouvido humano. E aí, quais são os benefícios de usar esse filtro? Ele, primeiro, que tem uma redução de tamanho da amostra de áudio, né? Então, de tamanho de memória, né? Que aquele áudio vai ocupar, que aquela amostra vai ocupar, e ele deixa, principalmente, o áudio mais homogêneo. Então, ele deixa tudo homogêneo ali, né? E fica melhor para uma futura classificação. Aí, no próximo slide, a gente pode ver a diferença ali da entrada, então, o dado, né, bruto ali, no domínio do tempo, e embaixo o espectrograma que esse filtro dá pra gente. E aí no próximo também a gente pode ver o Feature Explorer que a gente conseguiu lá no Edge Impulse. A gente consegue ver, só analisando isso daqui, a gente já consegue ver que o COVID, ele fica mais próximo ali do centro, com algumas exceções que ficam ali na ponta, e o health, né, o saudável, fica nas duas pontas, ele formando mais ou menos uma bola de futebol americano. Bom, e aí, por fim, a gente começa a treinar o modelo, né? Com todos esses dados prontos, né, do banco de dados, é hora de treinar. Então... Aí aqui na parte do treinamento, a gente fez diversas vezes aquela parte de treinar e retreinar, né, o modelo. O máximo que a gente conseguiu de accuracy foi de 92,5% e 90,7% para o Val Accuracy também. Foram os dois valores máximos para os accuracy que a gente conseguiu durante o modelo. Mas a gente enfrentou algumas dificuldades quando foi fazer o model testing, que era, a partir do modelo, identificar e classificar dados nunca vistos pelo modelo.
E aí ele começou a se confundir, e aí isso caiu de 92,5%, caiu para 40 e pouquinho por cento. Aqui a gente consegue ver, ali à esquerda, a gente consegue ver a matriz de confusão, né? Por essa imagem, você pensa que o modelo está muito bom, porque de todos os dados incorretos, o de COVID incorreto é menor do que o de health incorreto. Então, neste caso, é muito importante perceber que é preferível o modelo falar que é COVID e você é saudável do que o contrário, porque você teria COVID e o modelo não está identificando que você tem COVID. Isso é mais grave do que o outro, na outra ponta, né? Uhum. Show. E agora a gente realizaria os testes. Aí, como eu disse, passando, a accuracy caiu muito no model testing. E dá para ver que ele começa a errar. Então, isso pode ser porque o modelo não conseguiu, os dados de teste não tinham similaridades com os dados que estavam no modelo, que é o mais provável. Mais provável. E a gente também tentou fazer várias coisas. A gente tentou fazer o split dos dados manualmente, alguns. A gente tentou fazer de forma a pegar janelas maiores e menores para ver como que se comportava o modelo. E isso a gente teve o melhor cenário possível foi esse que a gente está mostrando aqui. E a gente conseguiu testar com o celular. A gente fez alguns testes com o celular. E a gente percebeu que ele, por causa disso, do model testing, desse accuracy do model testing, uma mesma tosse de uma mesma pessoa dava COVID e às vezes health de novo, por causa desse accuracy. Então, não é um deployment, não poderia ser feito um deployment real com esse accuracy, é um accuracy muito baixo para o modelo. Para concluir, então, a gente viu que a gente teve um grande aprendizado aí nessa limpeza dos dados, realmente trazer todos esses dados que a gente conseguiu de um dataset e limpar, trabalhar eles, juntar. Inclusive, a gente tentou fazer muitos splits ali, porque tinha que realmente limpar os dados. E a gente aprendeu nessa ida e volta do modelo, foram várias vezes ali treinando o modelo, vendo como é que estava a accuracy, voltava, treinava, e sempre melhorando algumas coisas nisso, né? E aí, por fim, a gente tem que ressaltar que o modelo ele não está substituindo um modelo médico, um exame médico, mas que num futuro, e quem sabe demandando mais energia nesse treinamento, a gente consiga chegar num modelo que seja tão bom, e o mais importante, quem sabe se tudo der certo não ocorra, né? Mas se caso vinha a ter alguma mutação muito grande, alguma coisa, a gente pode usar o mesmo modelo, só treinar com um novo dataset, e aí conseguir de novo um modelo que tem uma accuracy boa, se a gente conseguir chegar lá, né? Perfeito. E é isso, aí aqui são as referências, né, que a gente usou a Universidade do Canadá, MIT, e a Nature como dataset, né? E é isso. Não, perfeito. Não, olha, primeiro é o seguinte, não parabéns. Né, acho que a parte mais importante, vocês pegaram, eu fiquei com medo, eu comentei com vocês, porque vocês pegaram um projeto e pegaram pela unha um projeto com dataset real, indo para uma coisa extremamente pesada. Vocês foram atrás de papers, vocês foram atrás de datasets que é publicado pela Nature. E eu acho que é aquilo que eu sempre falei várias vezes durante o curso para vocês. Se você pega o trabalho de um cientista de dados, 70%, 80% do trabalho vai ser pegar dados reais, limpar esses dados, trabalhar os dados, para você conseguir fazer todo o feature engineering depois para chegar no modelo. Até o modelo é o menos complicado, vamos dizer assim, de uma certa maneira, né? E vocês fizeram excelente, quer dizer, conseguiram muito bem. O fato, e o modelo mostrou que o modelo tá bom. Eu acredito que vocês, numa questão da gente tentar entender,
os dados que foram utilizados para o teste, porque talvez a distribuição dos dados, quando vocês separaram os dados, vocês ficaram com um grupo de dados de teste que, por algum motivo, eles não estavam... Vamos supor, por exemplo, aquilo que vocês comentaram no início, acho que o Matheus comentou. Como vocês têm Covid, por exemplo, né, que vocês têm vários estágios, vocês podem ter acabado ficando com testes, por exemplo, vamos supor, na hora que vocês separaram, ficou os Covid de fase final, que é mais molhado, mais úmido, tudo na parte de teste, e o treinamento mais com seco. Então, isso precisaria ter garantido, né, que existia uma distribuição normal aí para todos os dados de teste, né? O teste é muito parecido com os dados de treinamento. Aí, vamos dizer assim, como vocês só tinham um label, né, que era Covid, eu acho que fica complicado. Talvez ela ia tentar separar, talvez esse projeto, não, tentar colocar, por exemplo, se fosse possível, vamos trabalhar com detecção de Covid bem no início. Então, ele vai ser uma Covid, o tosse do Covid mais seca. Se der úmida, ele vai entrar numa terceira classe, que talvez poderia ser um não sei, indeterminado, que também é importante. Talvez faltou uma terceira classe aí, né? Então, podia ser, vamos assim, fazer o teste Covid inicial, né? Então, seria Covid ou não sei. É um Covid, mas está meio úmido, está misturado, etc. Então, e aí o cara já está numa fase mais à frente, ele já tem que ir para o hospital, coisa assim, né? A ideia é pegar exatamente os assintomáticos mais no início, que eu imagino onde pegaria o seco. Mas eu acho que, de novo, é uma evolução do projeto. Uma coisa que eu acho que eu comentei no primeiro grupo, né, do Adriano, eu acho que vocês testem também. De vocês é um problema de dados, com certeza. Mas vale a pena também usar o Ion lá, né, fazer o Auto Machine Learning, que foi lançado agora, né, nós estamos com uma semana de vida deles, né, mas que ele vai mostrar para você, de repente, por exemplo, interessante. Então, vocês usaram o MFCC, que eu acho que é perfeito, é o que eu usaria, porque tosse humana tá ligado com o ser humano. Mas eu não sei, será que o MFE não poderia funcionar também nesse caso? Ou um espectrograma simples? Talvez. Será que... Né? Oi, perdão? Fala, Stephanie. Vocês usaram? A gente usou isso tudo. Sim. A gente fez o MFE sozinho, e caiu. Aí um interessante também é que a gente com o MFE combinado com o MFCC. Que foi que interessante. Tá. Interessante. Mas vocês chegaram a usar o Auto Machine Learning do Ion lá ou não? Sim. Fizeram na raça? Também. Mas legal. Não, tá bom. Porque aí eu acho que o Daniel comentou também, o Spec Augment lá também. Ok. Tá legal, para botar aqui, vale a pena. Não, tá bem. Super. Olha, eu acho que o andamento é esse mesmo, né? Eu acho que valeria a pena, de repente, vocês tentarem dar uma estudadinha, ver se conseguia separar melhor os dados para fazer o teste, que eu acho que daí valeria a pena fazer a parte final no Arduino com o modelo. Eu entendi que vocês não fizeram, porque o modelo não valeria a pena, né? E o deployment do áudio, do modelo de áudio, vocês já sabem fazer. Todos vocês fizeram o da Unifei lá, né? De detecção da Unifei no laboratório 3, eu vi que todo mundo fez. Então, vocês sabem fazer. Né? Mas então não seria diferente nesse caso, né? Mas vale a pena, porque eu acho que é bacana, eu acho que vale a pena ir um pouquinho mais a fundo. Eu acho que esse é um projeto, de repente, esse é um projeto que, inclusive, vale a pena até um projeto extra, como eu comentei até no início com alguns de vocês. Isso poderia ser um projeto na verdade, um TFG, né? Porque é um projeto difícil e eu acho que vocês conseguiram a parte mais complicada, que era trabalhar com os dados, vocês fizeram. Né? Acho que toda a parte de processamento foi muito bem feita. E vocês estão de parabéns até pela perseverança. Eu confesso para vocês que eu mesmo fiquei com medo, falei para vocês mudarem de projeto e vocês insistiram, e eu acho que vocês aprenderam e eu aprendi também para caramba com vocês. Então, parabéns. Eu acho que esse é o espírito. Esse é o espírito. A gente sai daqui conhecendo mais, né? E você vê, eu também acabei aprendendo com vocês toda a parte de pré-processamento. A gente a gente trabalhou com os dados lá de 48 kHz, dados gerais, a gente conseguiu transformar para 16 kHz. E foi bacana. Foi bacana com 16 bits, né, de accuracy lá, né, para fazer a amostragem. Foi bem bacana. Parabéns mesmo. Viu? Perfeito, Marcelo. A gente sentiu bem na prática qual que era o problema dos dados, né? Lá no começo você falou, mas... E assim, até a gente conseguiu dividir bastante, e a gente viu que quando a gente pegava só a parte da tosse mesmo,
a gente tinha uma accuracy melhor. Só que, assim, eram uns dados gigantescos, tem que trabalhar bem eles. E aí a gente, dessa conversa que a gente teve agora na apresentação, para a gente entregar o relatório, a gente vê o que a gente consegue a mais também. Não, eu tenho uma dúvida, você lembra que a gente discutiu um pouquinho na aula passada, até o professor o Luiz Eduardo, a gente discutiu junto, lembra? Ele estava na aula, e a gente falou no finalzinho. Eu não sei também se vale a pena separar em um segundo, ou a gente tem que trabalhar com um espaço maior, até o professor Luiz Eduardo havia comentado que talvez valesse a pena trabalhar com pedaços maiores. Vocês acabaram trabalhando com um segundo, né? Na verdade, a gente fez vários testes, mas a gente fez esses testes também, e assim, é que na apresentação acaba não dando para falar tudo, a gente fez um pouco. Eu vi ali, parecia um segundo, estavam todos com um segundo, né? Alguns a gente dividiu e fez os testes para pegar o melhor mesmo. Não, legal. É isso mesmo, é benchmark para ver. E talvez eu acho que o lance de pegar um tamanho maior, é óbvio que como vocês vão fazer uma janela deslizante em cima, você vai também ter que ver qual que é a janela. Usa o Ion lá, que eu acho que ele inclusive vai trabalhar com o tamanho, deixa a amostra inteira e ver o que ele faz, porque ele vai inclusive estudar várias janelas que vai deslizar em cima dos dados de série de tempo, que talvez valha a pena. Porque o professor Luiz Eduardo chamou atenção nisso, e eu achei que ele tinha toda a razão por esse comentário, porque ele comentou com a gente, lembra? A gente até mostrou um pouquinho que ele achava que os pedaços de um segundo não ela mesmo ia aprendendo, né? Que eu acho que para tosse a gente teria que, diferente quando eu falo de uma palavra, né? Eu acho que teria que pegar um tamanho maior. Mas a gente pegou também. A gente fez, legal. A gente fez várias. O dataset tinha várias mesclagens também. Legal. Joia, parabéns, pessoal.